Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, me é um prazer poder revê-los. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Porque Jesus lhe dissera: "Espírito imundo, sai desse homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: "Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti." Então, ele foi a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Oremos por esta palavra. Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus, e reconhecendo, ó Deus, a nossa limitação, reconhecendo que o homem natural não compreende as coisas do Teu Espírito, nós rogamos pela Sua misericórdia para que Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento. Nós louvamos o Seu nome, ó Deus. Fala conosco através da Sua palavra. Que o Senhor possa nos instruir na medida que o Senhor seja glorificado, e nós, como povo do Senhor, possamos ser abençoados e edificados. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós reagimos a casos aparentemente perdidos? Como você reage a casos que, aos seus olhos, está aparentemente perdido? E casos perdidos, leia-se casos que nós chegamos à conclusão que não há mais nada a ser feito. Refletindo um pouco sobre isso, eu penso que o ser humano, isso acontece comigo, talvez aconteça com você, nós somos rápidos demais a desistir de algo que aos nossos olhos praticamente é perdido. Às vezes nós consideramos uma coisa difícil e, por considerar difícil, nós julgamos impossível e já queremos desistir. Afinal, nós não queremos gastar o nosso tempo precioso naquilo que aparentemente será uma perca de tempo. E, com base nisso, eu pergunto:
Qual foi a última vez que você encarou um católico romano e tentou evangelizar? Não sei se vocês também já se depararam com algum mórmon, algumas das seitas que nós consideramos como as testemunhas de Jeová, e teve a oportunidade de conversar com ele à luz daquilo que nós cremos. Talvez você já se deparou com alguém que é envolvido com magia negra, né? Macumbeiros, feiticeiros. E como é que você tem anunciado o evangelho para esse tipo de pessoa? Ou essas pessoas estão na categoria de pessoas que não nos ouvirão, e pelo fato de que a gente entende que elas não vão nos ouvir, a gente nem evangeliza, a gente nem se aproxima dessas pessoas. Dentro dessas categorias ainda também estão os ladrões, os prostitutos e entre tantos outros que aos nossos olhos a gente entende que é uma perca de tempo evangelizar uma pessoa assim, porque ela vai fechar os ouvidos, elas não vão nos ouvir. E o problema quando nós tratamos essas pessoas dessa maneira é que nós limitamos a transformação da vida de alguém à nossa compreensão dos fatos. E não ao que de fato Deus pode fazer por meio de uma pregação fiel do Evangelho. O Evangelho pode alcançar aquilo que as nossas simples palavras não podem alcançar. Então, antes de nós olharmos para esse texto em Marcos capítulo 5 e pensarmos aqui que é mais um caso de alguém endemoniado, né? O evangelista Marcos conta a trágica história de um homem, mostrando como ele era antes da chegada do Evangelho, antes de Cristo, e o que ele se tornou depois de Cristo. Esse homem que outrora transtornava a sua comunidade a ponto de tentarem, né, mesmo sem sucesso, prendê-lo com correntes e cadeias. Marcos relata como ele era antes de conhecer Jesus e quem ele se tornou depois de conhecer Jesus. E é pensando na história desse homem que eu quero trazer alguns princípios e eu quero pregar sobre a seguinte proposição. Entendendo que para ser missionário é uma vocação, nós não ficamos livres de sermos missionais. Então, missionário é vocação. Talvez você diga, não, eu não tenho vocação para ser missionário. Mas Deus nos chama para sermos missionais. Então, no local onde você trabalha, na escola onde você estuda, dentro do seu lar, na sua comunidade, Deus te chama a acreditar em pessoas e a evangelizar pessoas, independentemente se você entenda ou não que ela vai querer ouvir. Deus quer que nós continuemos acreditando e proclamando o evangelho e deixando que o crescimento seja dado por ele e não pelos nossos fatos. Então, queridos, sejamos missionários como Jesus. O primeiro princípio que nós vamos extrair do texto é: Jesus não abre mão de biografias arruinadas. Jesus não abre mão de biografias arruinadas. E para falar sobre a biografia desse gadareno, nós vamos pontuar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, esse homem de Gadara era um homem possesso de espírito imundo, e o nome desse espírito imundo era Legião. Veja comigo, versículo 2 do capítulo 5. Marcos registra que ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E lá no versículo 9, nós sabemos que o nome desse espírito imundo é Legião, porque Jesus pergunta quem é que está possuindo este homem. E é interessante sabermos que a palavra legião, ou legion no grego, né, era um nome dado à principal unidade do exército romano da época, e até mesmo antes de Cristo, a legião do exército romano era uma das armas de guerra mais poderosas, porque se compunha aproximadamente de 6.000 homens, 6.000 soldados. E quando essa palavra legião é utilizada por Marcos neste texto, Marcos está dando a entender que muitos demônios, muitos espíritos imundos estão possuindo um único homem, mostrando também o terror que ele trazia sobre a Decápolis. A Decápolis era uma região composta de 10 cidades e Gadara, ou Gerasa, era uma dessas cidades. Então sabemos pelo texto que esse homem era possesso de espírito imundo e o nome desse espírito imundo era Legião. No versículo 3, nós sabemos que esse homem vivia nos sepulcros. Veja comigo. Versículo 3. O qual vivia nos
sepulcros. E a palavra sepulcros aqui é a tradução da palavra grega mnemazim. Essa palavra faz referências tanto a sepulcros como a tumbas. E no primeiro século, especificamente na Palestina do tempo de Jesus, quem habitava em sepulcros ou tumbas eram os doentes mentais. Mas hoje em dia também, se você perguntar a alguém onde é que ele mora, e ele disser, eu moro ali no cemitério de Bodocongó. Talvez você pense, né? Já imagine que esse homem está com um problema psicológico, né? Então, assim, que seja no primeiro século ou hoje, quem mora em sepulcro, quem mora no cemitério está com algum problema. Mas, focando aqui na parte devocional do texto, nós podemos entender que registrar que esse homem morava num sepulcro mostrava a desesperança que ele estava, porque o sepulcro mostra um lugar sem vida. Terceiro lugar, irmãos, esse homem fora preso muitas vezes com grilhões e cadeias. O texto continua. Versículo 3 ainda, na parte B, e nem mesmo com grilhões, nem mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo. Versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, né? Grilhões e cadeias aqui literalmente são correntes usadas para prender mãos e pés. A primeira noção que nós temos de cadeia é um quarto com grades na frente, mas no primeiro século tinha esse tipo de cadeia sim, mas geralmente quando se trata de correntes e cadeias eram prendendo mãos e pés. E geralmente essas correntes eram de ferro ou de bronze. Era um material muito bem elaborado para que os prisioneiros, sejam prisioneiros de guerra ou escravos, eles não fugissem. E o texto vai dizer que este homem, literalmente, irmãos, ele esmagava essas correntes e essas cadeias, porque a palavra despedaçada aqui traz a ideia de alguém que esmaga com força. Imagine você enxergar um bandido, ele está ali amarrado com correntes e de repente ele quebra essas correntes, esmaga essas correntes na frente dos policiais. Veja como se isso não seria um terror, né? Um medo que isso não causaria até mesmo nos policiais, né? E essa era a terceira informação, é a terceira informação que Marcos nos dá. Esse homem esmagava grilhões e cadeias. Mas quarto lugar, este homem andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Veja comigo, versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Sabe o que é interessante? É porque esse homem, ele não fazia isso apenas uma vez por semana. Não era uma vez por semana que ele estava possesso. Não era uma vez por semana ou uma vez por mês que ele vivia gritando por entre os montes, por entre os sepulcros. Não, eram todos os dias. De noite e de dia, este homem estava perturbando aquela população. E quando nós lemos o texto paralelo, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 27, o evangelista Lucas diz que havia muito tempo que aquele homem não se vestia. Então ele gritava de dia e de noite, despido. Quando nós vamos para o evangelista Mateus, nós vamos ver que Mateus narra a história de dois homens endemoniados em Gadara. Muito provavelmente, Lucas e Marcos registram o ponto de vista daquele que chamava mais atenção, mas Mateus capítulo 8, versículo 28 vai dizer que na região onde ele estava, ninguém ousava passar perto, porque eles tinham medo de sofrerem ataques. Eles estavam tão furiosos a ponto de ninguém passar por aquele caminho. Então, este homem aterrorizava a Decápolis. Essa era a biografia desse homem. Mas um último detalhe na biografia desse homem que eu posso chamar a atenção dos irmãos aqui é no versículo 19. Veja comigo o que diz o versículo 19. No versículo 18, o endemoniado que agora está bem, ele decide seguir Jesus. E Jesus diz assim, olha, não, né? Jesus não permite, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Essa ideia de voltar para casa para os seus é a ideia de que ele tinha família, certo? Esse homem tinha família.
mas muito provavelmente a família o abandonou no poço da desesperança. Por quê? Porque se ninguém podia chegar mais próximo, se ele quebrava correntes em cadeias, ninguém acreditava na transformação desse homem, nem mesmo a própria família. E aí, para ser honesto, irmãos, a minha pergunta é: quem de nós acreditaria na transformação desse homem? Quem de nós? Porque esse homem representa algo que aos nossos olhos não dá mais para ser recuperado. É tanto que ninguém passava mais por lá. Então, quem de nós também, talvez, daria o nosso voto de confiança? Vamos lá, talvez, tentar transformá-lo. Dificilmente a gente faria isso. Dificilmente. O caso aqui está perdido, né? O caso está por encerrado. Chegar perto desse homem é correr o risco de ser até mesmo atacado. Mas o que parece perdido para nós, a circunstância que fugiu do nosso controle, né? O caminho que ninguém mais pode passar por ele porque é perigoso, o homem ou a mulher que está desacreditado, não é nada para o grande missionário chamado Jesus. Então Jesus atravessa a margem do mar, na Galileia, ele sai da zona norte, vai para a zona sul, para mudar a história, irmãos, da causa perdida. Jesus atravessa a margem do mar para mostrar ao mundo o que correntes e grilhões não podem fazer. Ele faz pelo poder da sua palavra. O que correntes e grilhões e soldados não podem fazer, Jesus faz através do Evangelho. Então está na hora de nós decidirmos sermos missionais como Jesus e continuarmos acreditando na transformação da pessoa mais desacreditada. Por mais que não seja do nosso gosto, por mais que não seja do nosso interesse, nós precisamos continuar crendo que Deus é poderoso de se utilizar de alguém que proclame o seu evangelho e aquela vida desacreditada seja transformada pelo poder da palavra e aquilo que perturbava torne a ser controlado pelo perfeito juízo, dado tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, primeiro nós aprendemos que Jesus não abre mão de biografias arruinadas e nós também não devemos abrir. Nós também não devemos abrir mãos de pessoas que estão desacreditadas pela sociedade. Segundo lugar, Jesus ele não é limitado pelas circunstâncias. E é interessante que quando Marcos escreve o seu evangelho, ele divide o seu evangelho por seções. E a seção que o capítulo 5 está inserido é a seção que ele mostra aos seus primeiros leitores que Jesus, de fato, não era apenas verdadeiramente homem. Jesus também é verdadeiramente Deus. E como é que Marcos mostra isso aos seus leitores? Veja comigo. A partir de Marcos capítulo 4, versículo 35, olha o que está escrito. Marcos capítulo 4, versículo 35, nós temos a passagem tão conhecida que Jesus acalma uma tempestade, né? O texto diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, queridos, a primeira instrução de Marcos nessa sessão para os seus leitores é que Jesus é soberano sobre
as tempestades, sobre as coisas inanimadas, sobre as coisas animadas. Então, Jesus mostra aos seus discípulos que tem poder de acalmar grandes temporais. Se o nosso problema é uma tempestade, nós temos Jesus, que é poderoso para dizer sobre a nossa tempestade: acalma-te, emudece. Ele tem poder de aquietar a nossa tempestade. No capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 25, nós vemos a cura de uma mulher enferma que sofria há 12 anos com seu fluxo de sangue, que padecera na mão de vários médicos, e os médicos já não podiam fazer mais nada por ela. Mas aí, Jesus mostra aos seus discípulos que tem poder sobre as enfermidades. Porque essa mulher que sofria há 12 anos com hemorragia e nada dava solução, que não havia médicos que dessem solução, ela pensa consigo mesma: se eu tocar apenas nas vestes, nas orlas das vestes dele, eu serei curada. E foi isso que aconteceu. Então, Jesus é aquele que, com apenas um toque da nossa fé, porque a nossa fé não é uma fé cega, não é um tiro no escuro. Nós temos um Jesus que é poderoso, que com um toque de fé nele, com um toque de fé nas orlas das vestes de Jesus, é suficiente para sermos curados, que seja de enfermidades físicas, que seja de enfermidades espirituais, que sejam de enfermidades psicológicas. Jesus tem poder, irmãos, de curar toda e qualquer enfermidade nos acometida. E se ele não curar, ele nos dará a graça necessária para permanecermos diante da presença dele com o coração grato, porque ele é aquele que mantém o seu povo de pé. Mas a terceira parte dessa sessão, nós vamos ver aqui do capítulo 5 de Marcos, versículo 35. Veja que a partir do versículo 35, o texto vai dizer assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu? Porque ainda incomodas o mestre. Então nós vemos que imediatamente após que a mulher do fluxo de sangue fora curada, nesse episódio está lá Jairo, clamando ao Senhor: Jesus, vai na minha casa, porque a minha filha está profundamente doente, ela vai morrer, Senhor, se o Senhor não chegar lá. E aí, quando Jesus está indo a caminho, já chega alguns dizendo assim: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E aí, o que é que Jesus diz? Se você continuar a leitura do texto, Jesus vai dizer assim: a menina não morreu. A menina apenas dorme. E quando Jesus chega na casa de Jairo, o que é que ele faz lá? Ele ressuscita aquela menina que estava morta. Isso nos mostra o quê, irmãos? Que se o nosso problema é tão difícil que aos nossos olhos morreu a possibilidade de agir, não há mais o que fazer, Jesus é aquele que venceu a morte. E ele está acima da morte, ele pode trazer a vida até mesmo depois de 4 dias. Se ele quiser, ele faz. Assim como ele fez com Lázaro. Depois de 4 dias, não limita o Senhor de chamar à existência aquele que já morreu. Então Marcos está nos dizendo que Jesus é soberano sobre a tempestade, Jesus é soberano sobre as enfermidades, Jesus é soberano sobre a morte. Mas não apenas isso. Jesus também é soberano sobre os espíritos imundos. O problema do homem gerazeno era uma legião de demônios. Era quase 6.000 demônios possuindo só homem. Mas só bastou Jesus colocar os seus pés lindos naquela margem do mar. E aqueles demônios correram em direção a Jesus para o adorar. Veja comigo. Marcos capítulo 5. A partir do versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Correu e o adorou. Queridos, perceba que Jesus não precisou descer do barco e gritar para aquele homem: ei, pare aí! Ei, eu vim falar com você! Ei, eu estou aqui porque eu tenho uma palavra para você! Na realidade, pelo texto, a gente não sabe nem a distância que esse homem estava.
A gente só sabe que quando Jesus desce do barco, de onde ele estava, eu não sei, mas ele corre. Ele corre até Jesus para o adorar. E isso nos mostra que tão somente ele foi atraído pela presença do soberano. Ele foi atraído pela presença de Jesus. Jesus desceu, colocou os seus pés lá e imediatamente os demônios tiveram que correr para o adorar. Não precisou de correntes, não precisou de soldados, só precisou da presença de Jesus, que se manifestou para destruir as ações malignas do diabo. E sabe o que é lindo aqui? É que assim que aqueles espíritos imundos adoram ao Senhor, eles dizem o seguinte, versículo 7, eles exclamavam com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Perceba que lá no versículo 41 do capítulo 4, os discípulos impressionados com a tempestade sendo acalmada por Jesus, ao invés de eles responderem à pergunta de Jesus, porque Jesus diz assim: por que sois tão tímidos assim? Aí eles não respondem, ou melhor, eles respondem com uma pergunta: quem é este, né? Que até o vento e o mar lhe obedece. E aí o texto encerra. Não há resposta. A pergunta fica no ar. Mas aí quando eles descem do barco, depois que eles passam a margem do mar, os demônios vêm adorar a Jesus e responder à pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam: quem é este? E aí os demônios respondem: este aqui é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Mostrando, irmãos, que o poder de Jesus está acima do poder dos espíritos imundos. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus, o poderoso nas batalhas, descrito pelo Salmo 24. O poderoso que entra na guerra para vencer qualquer batalha, aquele que não perde batalha para ninguém. Então, se o diabo aprisionou a vida de alguém, Jesus é aquele que tem poder para libertar. Se o diabo oprime alguém, Jesus traz a paz. Se o diabo cega o entendimento, Jesus é aquele que dá o entendimento, é aquele que traz a visão. Então Jesus ordena e o diabo tem que obedecer. E isso deve nos levar a crer que Jesus está no controle da causa mais perdida, do homem mais desacreditado pela população. Tudo pode parecer perdido, irmãos. Tudo pode parecer perdido. Talvez na sua casa, a sua filha é um caso perdido. Talvez na sua casa, o seu filho é um caso perdido. O seu irmão é um caso perdido. Talvez o seu tio, o seu pai é um caso perdido aos seus olhos. Mas nós não vivemos de aparência. O justo vive pela fé. E pelo fato do justo viver pela fé, nós podemos dizer categoricamente que Satanás não pode ir contra o nosso casamento. Satanás não pode ir contra a nossa casa, ele não pode ir contra a nossa família, ele não pode ir contra os nossos filhos, ele não pode ir contra os seus vizinhos, ele não pode, porque ele está sobre o domínio de Deus. Então, se você continuar orando, se você continuar insistindo, se você orar sem esmorecer, insistir como aquela viúva insistiu diante de um juiz iníquo, grandes coisas Deus pode fazer por meio da resposta dessas orações. Contanto que nós não esmoreçamos. Então nós devemos levantar a cabeça, comer e beber como Elias, continuar a nossa jornada acreditando que não há casos perdidos para o Senhor. Não há vidas que estejam tão contaminadas pelo pecado que o Senhor não possa libertar e sarar. Terceiro lugar, Jesus não está preocupado com a opinião dos opositores. E onde é que a gente fez? Veja comigo os versículos 14 a 17 de Marcos capítulo 5. Versículos 14 diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Dos versos 14 a 17, Marcos vai narrar a repercussão da transformação desse homem. Porque Jesus chegou,
repreendeu o espírito imundo. Aquele espírito imundo diz assim, olha, não nos mande para fora do país. E aí tinha uma manada de porcos lá, que era aproximadamente 2.000 porcos. E eles pedem, deixa-nos ir para os porcos. E aí o Senhor permite que ele vá para os porcos. E o que é que acontece? Os porcos caem despenhadeiro abaixo, dentro do mar. Para mostrar também, parece que é Marcos mostrando a soberania de Deus e como os demônios estão debaixo dessa soberania. Porque no mesmo mar que Jesus diz assim, acalma-te, os porcos caíram despenhadeiro abaixo, porque os demônios estavam sobre eles. Só que o que era para ser motivo de alegria para aquela população, para Decápolis, o que era para ser um momento de regozijo, se transformou em um momento controverso, porque eles ficaram com medo. Ao invés de eles terem fé em Jesus, eles ficaram com medo, né? O homem que andava nu, gritando, perturbando todo mundo, agora está vestido, está em perfeito juízo. O homem que estava perturbado por conta dos demônios, agora está sentado, sem perturbação. Mas esse milagre não agradou aquela população. E é tanto que a população veio e diz assim, Senhor, sai das nossas terras. Saia daqui, Senhor. A gente não quer o Senhor por aqui. E aí eu pergunto aos irmãos, por que esse milagre não agradou essa população? Por que esse milagre tão extraordinário, ninguém podia passar perto desse homem, e agora esse homem está bem, mas o povo não quer Jesus por lá. Por quê? A única inferência que nós podemos fazer aqui é que o fato de alguém perder financeiramente fez com que aquela população ficasse com medo também de perder as suas economias. Pense comigo. Os cuidadores dos porcos virão 2.000 porcos caírem despenhadeiro abaixo. E os porcos, irmãos, especificamente naquele momento, ali no primeiro século, os porcos não podiam ser conduzidos em situação nômade, por manada. Porque se eles passassem muito tempo em situação nômade, saindo de um canto para outro, eles morreriam. E, geralmente, no primeiro século, somente grandes fazendeiros tinham condições de criar grandes manadas de porcos à semelhança desses 2.000. E os porcos era um dos animais que mais colocavam carnes na mesa do povo pagão, do povo gentil, além de ser um animal utilizado para sacrifícios a falsos deuses. Então, os porqueiros que estavam cuidando desses porcos aqui, muito provavelmente eles deveriam prestar conta aos seus fazendeiros. E o que é que eles iriam dizer? O que é que eles iriam dizer? Eu não sei se os irmãos já consultaram aqui se alguém cria porco aqui, mas porco não é barato não, irmão. Se a gente for converter para a nossa moeda, um bacurim hoje, né, um porquinho pequeno, um filhote de porco, ele está custando ali 150 ou 200 reais. Agora coloca um porco bem criado aí a 300, 400 reais e multiplica por 2.000. Foi dinheiro, irmãos, que aqueles porqueiros perderam. Então Jesus quebrou a economia daqueles porqueiros. E a população viu aquilo e veio assim, rapaz, tira esse homem daqui. Tire esse homem daqui. A gente não pode ficar com esse homem aqui porque grande vai ser o prejuízo financeiro nessa população. E eu quero acreditar que se Jesus tivesse libertado esse homem, sem trazer esse prejuízo econômico àquela cidade, àqueles porqueiros, todo mundo teria aplaudido Jesus de pé. Porque aquele homem era um perturbador. Quem não fica feliz quando o perturbador é dominado? Né? Tem alguém que está perturbando aí de repente você sabe, ei, pararam fulano, né? Fulano agora está preso. Aí você fala, graças a Deus, eu tinha medo de andar nessa rua aqui porque aquele homem ficava nos assolando. Então, se Jesus tivesse tão somente libertado esse homem e não tivesse dado nenhum prejuízo financeiro, estava todo mundo aplaudindo Jesus de pé nessa comunidade, mas não foi isso que aconteceu. E isso prova, irmãos, que há pessoas que se preocupam mais com dinheiro do que com pessoas. Né? Eu sei que você sabe disso. Mas está aqui explícito no texto. Há pessoas que se preocupam mais com dinheiro do que com pessoas. E que se a gente quiser aprofundar isso, imagina que se você soubesse que a libertação de alguém iria resultar numa perca material sua, você aceitaria perder financeiramente para que alguém fosse liberto?
Recentemente, nós realizamos um projeto missionário na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em nome da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. E a inscrição para cada jovem, cada adolescente, era R$600, fora a compra de mantimentos, de utensílios básicos que os nossos jovens deveriam levar. E aí nós levamos o caso para a igreja. A gente disse assim, irmãos, olha, vamos ofertar na vida desses nossos jovens, né, para que a gente consiga inscrever pelo menos 2, que daria em torno de R$1.200. Mas aí a gente vê que quando nós falamos, vamos pregar o evangelho a toda criatura, aí talvez você diga assim, eu quero ir. Aí quando a gente diz assim, o investimento é tanto, aí eu vou, mas não, né? Porque eu estou guardando dinheiro para ir para Disney, né? Eu estou guardando dinheiro para trocar o meu carro, eu não posso gastar R$1. E eu aprendi, irmãos, que no reino ninguém é tão pobre que não possa dar R$1. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar com R$1 na obra missionária. Então, pelo texto, nós entendemos que as pessoas estavam mais preocupadas com as suas economias do que com a libertação de um perturbador. E lá, voltando, né, quando nós falamos isso à igreja, irmãos, vamos contribuir. A gente vê, conta nos dedos quem quer contribuir. Eu escrevi um e-book sobre a continuidade dos dízimos no Novo Testamento. Irmãos, o que eu levo de cacetada com isso é um absurdo. É um absurdo. E tem de gente praguejando contra mim, é um absurdo. Mas eu vou baixar a minha cabeça porque tem os opositores, porque tem aqueles que, se dependesse deles, a gente sentava no chão e nem tomava água, e nem tinha banheiro, né? Não, irmãos. Nós devemos estar mais preocupados com pessoas. Devemos estar mais preocupados com a vida dos perdidos do que com as nossas economias. Um outro exemplo que eu posso citar aos irmãos, nós fizemos uma reforma na nossa igreja local. Essa reforma já vai gastando, nós vamos gastando ali cerca de R$55.000. A gente não sabe de onde saiu esse dinheiro, porque nossa comunidade é pequena. Mas a gente conseguiu fazer uma reforma, né? Inclusive, nosso irmão Arthur já nos abençoou lá tanto com toda a instalação da nossa energia. Irmãos, nós não tínhamos condições de fazer. Então nós fizemos campanhas para que a gente pudesse reformar, porque era necessário a reforma. Mas quando eu reuni o nosso povo, especificamente os cabeças que iriam liderar essa campanha, a primeira coisa que eu disse para eles foi o seguinte, olha, a gente vai começar a juntar. Mas se um irmão precisar de um medicamento, a gente vai tirar daqui. Tá bom? Se a gente precisar para abençoar a cirurgia de alguém, a gente vai tirar daqui. Porque paredes são menos importantes do que pessoas. E aí parece que Deus quis nos provar. Porque o que chegou de gente para dizer assim, pastor, a gente está precisando disso aqui. Irmãos, mas nós honramos o nosso compromisso. E a gente tirava 300 para um, a gente tirava 400 para outro. E aí, 2 dias depois, o Senhor mandava 1.000, mandava 1.500. Por quê, irmãos? Porque Deus está preocupado com vidas. Deus está preocupado com pessoas. E nós também devemos estar preocupados com pessoas, não com a oposição. E quando eu falo oposição, é porque Jesus, na sua soberania, na sua onisciência, ele sabia que se desse esse prejuízo financeiro lá, aquelas pessoas iriam rejeitar ele. Jesus sabia. Jesus sabia que se ele desse um prejuízo econômico lá em Gerasa, aquele povo iria rejeitar ele piamente. Mesmo assim, ele foi lá e fez. Ninguém barrou Jesus. Talvez um conselheiro poderia chegar a Jesus e não faça isso não. Porque o povo vai te rejeitar. É melhor o Senhor conquistar o povo primeiro. Mas não, Jesus foi lá, libertou o homem. E ele fez esse sinal evidente na vista dos porqueiros. Por quê? Porque como eles estavam em uma terra gentílica, e nessa terra gentílica a influência dos vários falsos deuses era tremenda, um sinal evidente de um milagre como aquele iria gerar, de alguma maneira, à vista dos homens, que algo extraordinário aconteceu. Então Jesus permite que aquele homem perturbado fique bem e os porcos agora fiquem perturbados e caiam um despedadeiro abaixo. Então os porqueiros viram um sinal extraordinário aconteceu. Porque quem estava perturbado ficou bom e quem não estava, ficou. Quem ficou perturbado foi os porqueiros. E quem ficou perturbado foi os porcos. Então, queridos, para que a gente não caia no mesmo erro desses porqueiros, porque muitas vezes a gente é assim como esses porqueiros, a gente prefere as nossas economias do que investir em obra missionária,
Jesus nos dá um grande exemplo. Que vidas desacreditadas, vidas desesperançadas são mais importantes. Então, o que a gente puder investir para alcançar o desacreditado, o povo não alcançado, irmãos, não mece esforços para isso. Coloque a sua mão no bolso e contribua. Porque se a gente não consegue chegar lá, tem os vocacionados que vão, que nós possamos apoiar o ministério desses vocacionados. Lembrando que quem atravessa a margem do mar atrás do desacreditado, atrás do perdido, veja o tanto de problema que ele pode passar. E é pensando nisso que eles são dignos de todo o nosso investimento. Porque o que eles vão enfrentar, o que eles vão passar, não se compara à nossa sala, à nossa televisão e à nossa oração no quarto trancado. Certo? Pensemos nisso. E uma palavra de consolo para mim e para você, que nós podemos extrair também daqui, é que, assim como ninguém dava crédito mais para esse homem estava desacreditado, não pense, irmãos, que Jesus não está olhando para o seu problema. Porque quando mais ninguém olhava para esse homem aqui, Jesus estava lá do outro lado da margem, já sabendo o que iria fazer. Jesus estava vendo ele. Jesus sabia das dores desse homem. Jesus sabia do sofrimento que ele estava passando, do abandono que ele sofreu pela própria família. E isso nos faz refletir. Por mais que ninguém esteja vendo você, Jesus continua te vendo. Jesus continua vendo as tuas dores, o teu sofrimento. Então não baixe sua cabeça não, porque você tem alguém que lhe ama. Jesus ama você, meu irmão. No tempo certo ele vai chegar e colocar as coisas no lugar. Então somente continue com o coração grato diante dele. E isso nos leva à nossa conclusão. Nossa conclusão está lá no versículo número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Primeira coisa, quais foram os motivos que fizeram este homem querer seguir Jesus e não voltar para casa? Eu só penso numa coisa, irmãos. Esse homem, há tempo não ia num barbeiro, a barba dele talvez estava chegando nos pés. Esse homem que andava despido, muito provavelmente há tempo sem tomar banho. Acredito que ninguém conseguia chegar perto desse homem. E desfigurado porque ele se feria com pedras, somente Jesus. Jesus pega na mão desse homem, leva na margem do mar, banha esse homem, veste esse homem e senta esse homem numa pedra, em perfeito juízo. Quem não ia querer seguir Jesus? Foi o que Jesus fez comigo e com você, meu irmão. Jesus nos banhou, nos lavou, nos colocou um bom juízo, nos deu o discernimento da salvação. Como é que nós rejeitaríamos um Deus desse? E é por isso que essa graça, ela nos atrai de tal maneira que a gente não consegue dizer não. É a graça que nos elege. E esse homem, comovido pelo que Jesus fez, diz: Jesus, eu quero te seguir, Jesus. Eu não quero voltar para casa, não. Mas como Jesus faz um milagre completo, muito provavelmente, esse homem carregava no seu coração a amargura de entender que a família o abandonou. Então, o que é que ele quer para voltar para casa? Talvez ele pensou, olha, quando eu mais precisei, viraram as costas, eu não vou voltar mais para lá. Mas Jesus diz assim, vai, volta para lá. E mostra o quanto eu tive compaixão de ti, o quanto eu tive misericórdia do Senhor. E isso nos ensina, irmãos, mais uma grande mensagem. O poder de perdoar. Perdoar o parente que te abandonou. Perdoar o irmão que virou as costas para você. E aí ele vai o quê? Obedecer ao mandado do Senhor. Ele volta para casa. Anuncia os grandes feitos de Deus na vida dele. E dali ele se torna o primeiro missionário aos gentios. Naquela Decápolis que tinham 10 cidades, ele evangelizou com o poder transformador do evangelho, a ponto de quem outrora o rejeitou Jesus, agora estavam admirados com o que Jesus fez na vida daquele homem. Olhando, irmãos, para o que o evangelho pode fazer, a gente não pode baixar nossa cabeça.
nós devemos continuar semeando, mesmo que seja nos sepulcros. Porque Jesus, ele é o único que semeia em túmulos e em sepulcros e colhe resultados extraordinários. E que é uma notícia boa? Jesus habita dentro de nós. Continue semeando nos sepulcros e orando para que o dono da vida ressuscite os mortos que ali estão. Amém?